Olá! Nós hoje estamos aqui com o professor Michel German. O professor Michel German é historiador, antropólogo, do Núcleo de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Michel German está aqui para conversar conosco sobre o avanço, né, do que seria uma pauta de extrema-direita. Na verdade, professor Michel German, é um prazer receber o senhor aqui. Prazer. Né? E o que é o avanço da extrema-direita? Ainda tem direita, esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda? Existem essas categorias ainda? Do ponto de vista político? Olha, do ponto de vista político não só existe, como elas estão sendo recriadas, reinventadas, estão se fortalecendo, estão tendo novas agendas, né? Quem decide se essas categorias existem ou não é o próprio campo. O campo tem demonstrado que essas categorias são mais relevantes do que eram. A extrema-direita, ela surge lá na Revolução Francesa, como resultado da Revolução Francesa, a partir de 3 elementos fundamentais. O primeiro é o medo. A extrema-direita produz medo e é produzida pelo medo. O medo é fundamental. O segundo, a negação dos valores coletivos fundados pela Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade. Esses valores são considerados valores negativos. A ideia de igualdade é uma ideia super mal vista, a ideia de liberdade de todos não é presente, e a noção de uma fraternidade, criação de um Estado onde todos sejam cidadãos é mal vista também. E o terceiro ponto, que eu acho que é o ponto principal, é que a extrema-direita não tem utopia no futuro. A utopia da extrema-direita é o passado. É o retorno a alguma coisa que se perdeu, a uma pureza, a um lugar onde não havia diferença, onde todos nós vivíamos na mesma família, etc. e tal. Então, quando a extrema-direita olha para frente, ela está olhando para trás. Ela está olhando para um lugar que se perdeu. A extrema-direita não quer ir para lugar nenhum. A extrema-direita quer voltar a um lugar que se perdeu. Ou seja, no Brasil, por esse raciocínio, o que a extrema-direita quer é voltar para a escravidão, é isso? Para negação de direitos, para... É sintomático que a escravidão voltou a ser um tema da direita no Brasil, da extrema-direita no Brasil. Porque isso faz sentido, sim, né? A ideia de que a escravidão era um momento... Eu não estou me referindo à direita, não, tá? Vamos deixar isso bem claro. A direita, ela faz parte do mesmo caldo cultural que a esquerda faz. A extrema-direita olha para o passado como sendo um lugar onde as coisas eram melhores, onde não havia, por exemplo, tensões, onde não havia, por exemplo, contradições, onde não havia, por exemplo, demandas específicas de grupos inferiores socialmente. E não havia mesmo, porque se houvesse repressão era aquela tão história, forte. né? Se tivesse também, eu mando, você obedece, se você não obedecer, eu te mato. O mundo de sonhos da extrema-direita é o mundo dos privilégios, tá? E o mundo mais definitivo dos privilégios é o mundo da escravidão, onde a escravidão existia porque ela era parte de um projeto de sociedade e que não necessariamente era negativo. Por exemplo, não é casual que o candidato da extrema-direita dessas eleições disse que a escravidão não é um problema dele, é um problema dos próprios negros, ou seja, coloca esse debate como um debate inerente à sociedade negra, no caso africana. Que é a negação da escravidão. É a negação da escravidão. Ele nega, inclusive, o candidato até disse que os portugueses jamais estiveram na África. Está no mesmo campo do negacionismo do Holocausto, o mesmo campo. Mas é mais do que negação, é negar e responsabilizar a vítima pelo crime. Esse é o primeiro ponto, né? Você diz, olha, não houve, mas se houve, o culpado são vocês mesmos. Né? Sim. É o mesmo discurso do estupro, não é? Sim, a roupa, é o mesmo discurso. Sim. Né? Agora, tem outro campo também, né? O primeiro campo é a escravidão, como você bem disse. O outro campo é a ditadura militar. A ditadura militar também é um campo importante. A ideia é de que no passado era tudo melhor. Então, a ditadura militar, com todos os seus casos de corrupção, com todos os casos de abuso de poder, com todos os casos de tortura, de assassinato, de morte, com a produção de uma percepção excludente, de um país excludente, uma produção de desigualdade absurda, é vista por alguns setores da extrema-direita como um lugar bom, um lugar a ser voltado, um lugar a ser redescoberto, pelo mesmo motivo, porque o passado é o futuro para a extrema-direita. O que você atribui a uma juventude, a meninos e meninas com 20, 25, 30 anos, que dizem que a ditadura militar era melhor, no Michel German? Tem várias questões. Vou começar pela mais simples de todas. Já tem um escritor
alemão que estuda nazismo na Alemanha, que ele, Wolfgang Benz, ele se chama, que ele dizia que a partir de determinado ano na Alemanha Ocidental, as vaginas começam a desaparecer dos quadros negros e as suásticas começam a reaparecer. Então esse é o primeiro ponto. A ideia de que o que choca mais não são as vaginas, são as suásticas. Então, para uma certa juventude, o que choca mais não é desenhar vaginas, é falar sobre ditadura militar. Então, esse é o primeiro ponto. É revolucionário? É revolucionário e afeta, ofende. Tá? Mas o meu ponto não é o jovem. O meu ponto são pseudo-educadores que utilizam esse jovem num processo muito específico de doutrinação à extrema-direita. Porque, veja bem, como a extrema-direita localiza a ideia do passado como futuro melhor, ela imagina que o melhor momento é o momento onde não havia escolas, onde a educação era feita pelas famílias. Não mexa no meu filho, não educa, escola sem partido, todas essas baboseiras. Na perspectiva da extrema-direita, o que há na esquerda é a intenção de doutrinação dos filhos dela. Porque educação se dá na igreja, na família e não na escola. Esse é um discurso. Sim. Mas o que acontece de fato é que para a extrema-direita não há reflexão, não há crítica. O que há é doutrinação, porque ela acredita nisso. Então o que ela quer fazer é doutrinar o jovem, porque ela não acredita em nada a não ser em opinião, a não ser em doutrinação. Então quando você fala em análise crítica, ela entende opinião, ela entende doutrinação. Então o que a extrema-direita está fazendo com setores dos nossos jovens é doutrinando. Doutrinando pela rede, doutrinando, fazendo movimentos sociais, que tem esses movimentos de MBL, essas maluquices. A extrema-direita tem um projeto de doutrinação dos jovens. E nós, de esquerda, temos problema em falar sobre isso, porque isso é um discurso deles. Não, e tem um projeto de doutrinação aparelhado nas igrejas, né? Nas igrejas, mas não só nas igrejas. Essas igrejas formam educadores que vão para as escolas. Sim. Não é casual que o Supremo Tribunal decidiu que é possível aula de religião nas igrejas, e de uma religião só, nas não igrejas, de todas, nas escolas. De uma religião só, não de todas. Então, o que a gente está vendo é uma tentativa de doutrinação, o que significa, em última instância, a recuperação de valores que a gente considerava extintos. Um deles é a homofobia como valor positivo. O racismo como valor. O racismo como valor positivo. A noção de exclusão do outro como valor positivo. Isso é tudo produzido por doutrinação. Então, assim, eu acho que um dos elementos fundamentais para se entender o fortalecimento da extrema-direita, não só no Brasil, porque esse movimento, né, no Peru está acontecendo, na Argentina está acontecendo, nos Estados Unidos está acontecendo, no meu caso, que eu sei muito bem, em Israel está acontecendo, é entrar no sapato dos jovens e doutriná-lo. Quem está doutrinando o jovem no Brasil hoje é um projeto político de extrema-direita. Passamos 14, 15, 16 anos aí com um governo considerado progressista. Aonde foi que a esquerda falhou para chegar a este momento? Eu acho algumas coisas. Eu acho que a esquerda tinha um projeto de governo. O projeto de governo tinha a ver com melhores condições de vida para os mais pobres. E ponto. E ela conseguiu fazer uma inclusão social que ninguém fez nesse país até então. Mas ela não tinha um projeto de país que entendesse que há contradições radicais dentro do país que têm que ser atacadas, né? Em algum sentido, a esquerda incorporou uma tese de que o Brasil é o país da democracia racial e principalmente da cordialidade, né? E aquela errou radicalmente. A ideia de que era possível adiar decisões radicais em nome de uma paz social. Então, a esquerda, ela acreditou em algum sentido que melhorando a situação de todos vão ficar felizes. E começou a dar resposta a demandas específicas de grupos específicos. Por exemplo, os evangélicos receberam muitas benesses em nome de uma estabilidade de governo, né?
televisões, mais de 200 concessões. Cargos no governo, etc, etc, não é? Eu acho que aqui foi um erro grave, porque a esquerda colocou dentro do seu projeto de poder, projeto de país, projeto de nação, pessoas com projetos de poder, de nação e de país contraditórios ao dele. Não só contraditórios, mas inimigos. Sim. Esse talvez tenha sido o grande erro da esquerda nos últimos 14 anos. Democratização da mídia, ela não produziu, ela manteve a mídia na mão de poucos. Eu acho que a esquerda, o projeto de país dela, não passou por uma democratização maior, a não ser da capacidade de consumo e de dignidade das famílias mais pobres. Fazendo uma análise de conjuntura dessas próximas eleições, caso elas realmente aconteçam, não sei se você tem essa dúvida, é possível que a gente eleja, que o Brasil eleja um candidato de extrema-direita? Não, não é possível. O candidato de extrema-direita, ele... Primeiro, eu acho que a gente tem que olhar para o que está acontecendo sem muitas emoções. Tá? O setor da direita brasileira resolveu que era chegado o momento de voltar ao poder. Para voltar ao poder, você tem algumas maneiras de fazer isso. A primeira maneira é ganhar as eleições. Tá? A direita não ganhou as eleições. O segundo... Que você está se referindo às eleições de 2014, Dilma Rousseff e Aécio Neves. Não ganhou as eleições. O governo da Dilma Rousseff foi uma tragédia, talvez um dos piores governos da história do país, e a direita não teve paciência para usar politicamente essa tragédia. Então eu estou me referindo a isso de maneira que eu quero voltar a falar sobre isso. A segunda maneira é você fazer um golpe militar. O Brasil já cometeu alguns. E a terceira maneira é uma outra forma de golpe, né? Foi a terceira maneira, um golpe parlamentar. Agora, quando a direita faz um golpe parlamentar e interdita um governo sem muito critério, ela produz a interdição da política. A política se faz na negociação, na mesa, no diálogo. A política é troca. A política não é demonização do outro. Isso é a não política. Agora, quando você interdita um governo a partir da demonização, você produz a não política. E quem sabe fazer muito bem a não política é a extrema-direita. Então, a direita, quando produz a ideia de que é momento de tirar o governo do poder, ela abre uma lâmpada de onde sai um gênio que não quer mais voltar para a lâmpada. E esse gênio é a extrema-direita, que tem todo esse discurso, o discurso da não política, o discurso do enfrentamento, o discurso da demonização, ele vem pronto. A direita no Brasil entende muito de poder e pouco de política. Então, ela vai errar e vai perder em 3 elementos. O primeiro elemento é que o golpe, no final das contas, vai ser derrotado. O segundo elemento é que a própria direita saiu derrotada nessa história. Sim, porque se a gente olhar, por exemplo, as intenções de votos do Alckmin, que é o candidato da direita, 5%, uhum. Né? E em relação ao candidato da extrema esquerda, que é o Bolsonaro, da extrema direita, a gente vai ver que aconteceu um processo aí, né? Porque a direita que a gente está falando é um projeto conservador, né, Michel? E não reacionário. E não reacionário, porque ser de direita é ser conservador. Ser de extrema direita é ser reacionário e com vocação ao fascismo. Se apaixonar pelo passado. Então, é o que eu estou dizendo. Assim, esse não é um problema da esquerda, esse é um problema da direita. A direita foi pedagógica. A direita ensinou para o seu público que democracia não vale a pena. A direita ensinou para o seu público que não vale a pena esperar eleições. A direita ensinou para o seu público que vale a pena demonizar os opositores. O seu público aprendeu. E está votando num candidato fascista. Você está entendendo o que eu quero dizer? A direita foi pedagógica. A direita falou o seguinte: não se espera eleições. Se interfere no processo, se derruba uma presidenta. Que estava eleita. E o público está respondendo positivamente a isso. Ou seja, votando no candidato de extrema-direita. Que ela ensinou. Agora, o processo, assim, são 3 elementos, né? A derrota do golpe, a derrota da direita, e o terceiro elemento, nós vamos herdar dessa maluquice toda uma extrema-direita que no Brasil ainda não havia. Ou seja, que não tinha representante como ela tem. Então, o tal candidato, que eu evito falar o nome, mas ele vai ser derrotado nessas eleições, mas não nos enganemos. Vai deixar um caldo. A extrema-direita está presente no Brasil para os próximos anos. Isso é produto da direita.
Ou seja, A direita vai ter que lidar, os futuros historiadores da direita vão ter que lidar, os que pesquisam a direita, não os que são de direita, vão ter que lidar com esse tema. Quem criou a extrema-direita no Brasil com a representatividade que ela passou a ter foi a direita. foi o PSDB. Foi o PSDB. PSDB, o DEM, esse caldo de partidos e de políticas conservadoras. Foi o PSDB. O PSDB é responsável por isso. O PSDB é o grande responsável pelo caldo de cultura fascista que a democracia brasileira incorporou. Como é que ficam nesse cenário, né, nesse cenário de expectativas, como é que você tem avaliado os partidos progressistas, os partidos que estão à esquerda, né, que têm no seu compromisso ideológico a igualdade, a construção de possibilidades de amenizar a desigualdade, enfim? Eu acho o seguinte, eu acho que o PT, que caminhava para um fim melancólico, se não fosse o golpe, foi ressuscitado pelo golpe. Eu acho que o PT voltou a ter bases sociais, voltou a ter um debate social interno, voltou a ter uma dinâmica social, voltou a pensar o país. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores, que estava num processo de melancolia, cresceu. Né? A base cresceu. A base social do PT cresceu. Né? Eu acho que a candidatura do PSOL, do Boulos, é uma candidatura muito importante, porque recupera uma relação fundamental entre o movimento social e partidos políticos. A pena que é uma candidatura que surgiu no ano em que ela não é para ter surgido, né? Porque o ano hoje é um ano que tem a ver com a derrota do golpe. Mas o Boulos é uma figura que a gente vai, eu acho, não sei se no PSOL, o PSOL tem uma questão interna muito complicada, o PSOL não é um partido, o PSOL são vários partidos. Que é a mesma lógica do PT, antigo, de 20 anos atrás, 30 anos mas ainda atrás. mais radicalizada, você não consegue chegar a um... E o que o Boulos fez foi pacificar essa lógica, vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Você tem o Ciro Gomes, que é uma recuperação de uma esquerda nacionalista, de uma esquerda mais ampla, né? Não sei, será? Não sei, uma esquerda desenvolvimentista. Não sei se ela é Sim. ampla. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas ampla ainda não é. É uma esquerda menos vinculada ao projeto de transformação radical que o PT em algum momento surgiu, mas é uma esquerda que tem a ver com desenvolvimentismo. É uma esquerda que recupera o legado trabalhista do Brizola. Não sei se ele vai conseguir dar conta disso, mas é o que parece, né? De novo, posso estar totalmente errado, porque o Ciro Gomes é uma espécie de um camaleão político e surgiu agora com essa nova roupagem, vamos ver o que vai acontecer. E eu acho que tem a Marina. Alguns colegas meus de esquerda vão dizer que eu estou falando besteira, mas eu considero a Marina uma candidatura de esquerda. Uma nova esquerda, uma esquerda vinculada a questões de organização social, de ecologia, mas uma esquerda que a gente tem que olhar daqui para frente, porque se ela conseguir se consolidar e resolver os seus problemas de candidata, eu acho que ela tem futuro. Michel, para a gente concluir aqui a nossa entrevista, século XXI, nós temos aí as redes sociais ao acesso da juventude, ao acesso de todos nós, um fenômeno que é o fenômeno do ninguém me representa, né? Você hoje você não tem uma liderança. Nós fomos crianças, e quando eu era criança, a gente tinha o Brizola, que apontava uma direção. Tinha gente que ia contra a direção que ele apontava, tinha gente que concordava com a direção que ele apontava, tinha gente que tentava fazer uma terceira via, mas ele tinha uma proposta de dar um norte para os grandes debates políticos nacionais. Isso se perdeu. Como é que você vê esse fenômeno? Perdeu, não, Rosana. Acho que isso é uma nova fase. A gente tem que pensar a partir desses novos sinais. Não é? A representação hierárquica já não é mais relevante, porque você pode produzir um vídeo em casa e chegar a 1 milhão de pessoas. Eu acho que nós temos que aprender que a representação hoje é diferente, vai ter que ser diferente. Quem continuar no mesmo lugar vai perder o passo da história. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa, não é? Esse golpe jurídico parlamentar, diga-se de passagem, muito mal pensado, muito mal feito, acreditou que em pouco tempo, prendendo o ex-presidente Lula, ele deixaria de ser relevante.
E ele se transforma numa figura Ele interna. nunca teve maior representatividade política interna, porque representatividade política externa todo mundo consegue. Sim. O Mandela tinha externa, o Gorbachev tinha externa, mas interno, Mandela tinha interno também. Interno é que o bicho pega. É que a manga cai da árvore. E internamente o Lula está mais representado do que ele estava quando estava solto. E o Lula não tem dado entrevistas, o Lula não tem participado de debates, o Lula não tem feito nada. Então, por outro lado, eu concordo com você que há uma falta de representatividade, mas por outro lado, isso eu acho que a gente continua tendo. Uma liderança que é referência para pelo menos um terço da população brasileira, se não mais do que isso. Porque ele hoje está com quase 40% das intenções de votos na cadeia. Né? Na cadeia. Eu só não entendo por que o medo do Lula. Porque não tem político mais reformista do que o Lula. Sim. Eu acho que a gente tem que ligar e pedir pro Lula fazer a barba, porque talvez o medo seja da barba. Isso não faz sentido. Bom, conversamos aqui com o historiador e antropólogo Michel German e, como vocês sabem, eu preciso terminar essa entrevista dizendo o seguinte: gostando ou não do governo de Dilma Rousseff, foi golpe. Não, foi golpe muito mal dado. Eu não gosto nada do Dilma Rousseff, mas foi golpe. Foi golpe. Obrigada, gente.